todas as vezes que o campo de visibilidade é grande, todas as vezes que conseguimos enxergar bem longe, nós podemos aumentar a velocidade, porque a visibilidade nos dá a garantia de que nós temos como nos prevenir, já que a visão é longa. À medida que anoitece, à medida que alguma coisa começa a dificultar a nossa visibilidade, inevitavelmente nós desaceleramos por motivo de segurança. Nós temos aprendido que as ferramentas, que o conhecimento, que aquilo que remove da nossa frente os obstáculos e que nos permite enxergar um pouco mais longe, nos dá a possibilidade de conquistarmos as coisas com uma maior agilidade. Isso em todas as áreas da nossa vida. Quando conhecimentos acerca de relacionamentos matrimoniais, quando você começa a descobrir e a ter descortinado, removido aquilo que obstrui a sua visibilidade acerca de casamento, acerca de pessoas, você avança e consegue ter êxito num tempo menor. Quando você faz isso na questão profissional, você avança mais rápido. Quando você faz isso nas questões espirituais, você avança mais rápido. Então é isso. O que está sendo proposto aqui são eventos que têm propósito de fazer com que você enxergue um pouco mais adiante. São modelos que serão oferecidos. Hoje eu estou aqui para falar para homem e mulher, modeladas e hombridade. E hoje eu quero falar com vocês sobre maturidade, um dos últimos estágios da vida. Hoje eu quero mostrar que aquelas pessoas que conseguem amadurecer, conseguem enxergar as coisas por um campo mais real, conseguem ser dominadas não por questões periféricas ou por fatos que estão ao seu redor, mas consegue ter o domínio de si mesmo, independente da situação que você esteja inserido. E a proposta bíblica de ver pessoas caindo à sua direita, ao seu lado, e você está no mesmo ambiente onde pessoas estão caindo, mas você consegue se manter de pé. Não porque você é melhor do que essas pessoas. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido, apenas com os seus olhos verás. Por que tantas pessoas são atingidas e eu não sou? Porque é que a Bíblia está me dando um panorama de 11.000 pessoas caindo e uma pessoa está ficando de pé. O que essa pessoa tem que as outras 11.000 não têm? O que a Bíblia deseja me ensinar não é que as 11.000 são piores do que essa que ficou de pé, mas o que a Bíblia quer mostrar é que essa que ficou de pé não está de pé simplesmente por si mesmo, porque há uma vara, um cajado, um amparo, um conhecimento, um posicionamento, uma postura. Quando nós olhamos para a Bíblia, ela é bem clara. Aqueles que constroem a sua casa sobre a rocha e aqueles que constroem a sua casa sobre a areia. Se você notar, os mesmos inimigos que vêm contra a rocha são aqueles que vêm contra a casa da areia. Eles enfrentam as mesmas adversidades, os mesmos problemas, as mesmas crises, as mesmas inflações, os mesmos problemas culturais, comportamentais. Todas as mudanças estão expostas para o mesmo grupo. Mas há uma diferença: aquele que constrói a casa sobre a rocha, apesar de enfrentar todas as adversidades, ele consegue ver no final de tudo isso a sua casa de pés. Então eu quero abrir a minha mensagem mostrando isso, que há uma necessidade, e é esses modelos que nós estamos propondo para vocês, modelos de pessoas vencedoras, modelos de pessoas
que se posicionaram e que vão recebendo gradativamente, como disse a bispa. Quando o assunto é caminhada de fé, ela é um pouco diferente das outras coisas que nós aprendemos. Alguém te ensina a ler até quando? Até que você aprenda. Depois que você já aprendeu a ler, é só soltar você. E provavelmente o que você vai adquirir é a prática, tanto na leitura quanto na interpretação. Vamos ensinar você a andar de bicicleta, até quando? Até que você aprenda. E depois o que vamos ver é você adquirindo um pouco mais de habilidade no equilíbrio, na velocidade, na resistência. Porém, quando nós vamos falar de caminhada de fé, não dá para ensinar uma pessoa apenas uma vez e deixá-la. Parece que é por isso que os ensinamentos se repetem, principalmente, né? Ou eu posso olhar para os dois. Você olha os ensinamentos se repetindo no Gênesis, na exposição da criação feito 2 vezes. Você vai ler Crônicas e vai ver basicamente as mesmas histórias de reis. Você vai ver os evangélicos, e nós temos 3 oferecendo basicamente a mesma ótica. É lógico que Deus sabe que está deixando informações para 2 tipos de pessoas. Uma que vai se basear pela fé, e aquele que se baseia pela fé, basta uma informação e acabou. Basta uma fonte, se Deus disse, está dito e acabou. Mas nós sabemos que essa não é a única classe. Nós temos aquela classe que questiona, os pesquisadores, os historiadores. E se tem uma coisa que o historiador não gosta, é de apenas uma fonte, porque todas as vezes que a fonte é única e você não tem nada para compará-la, isso traz consigo dúvidas. Por isso que você vai encontrar 3 evangelhos, dando praticamente as mesmas informações, aparentemente confusas, pode parecer para aquele que está olhando apenas pela fé. Por que que num texto diz que tem 2 cegos? Por que no outro texto diz que tinha um cego só? Por que que tem uma informação que diz que ele ouviu? Porque tem outra informação que diz que ele viu ou ouviu? Eram 2 cegos ou eram um? Para nós, com fé, nós temos apenas uma visão. O importante é que ele curou o cego, sim ou não? Sim, mas para o historiador, ele também está olhando. E o que ele está dizendo? Esse episódio é verdadeiro, porque nós temos óticas diferentes. Se fosse todos dizendo a mesma coisa, o que diríamos? Um copiou do outro. É muito importante nós amadurecermos isso e entender que quando você não entende alguma coisa, é porque ainda é oculto a você. Ou você deve procurar com quem sabe, ou ficar caladinho e perguntar a Deus para te revelar, porque Ele está no controle de todas as coisas. Então a proposta da maturidade é aquilo que eu quero trazer para vocês hoje, rapidinho. Ah, pastor, eu queria rir porque o senhor é engraçado. Hoje não vai rolar. Hoje eu não estou muito bom para fazer graça não. Tem dia que eu estou mais engraçado, eu briguei com a mulher. Aí não deu muito certo não. Mas estou casado. Né? Ela não morre. Eu também não. E aí a gente vai na luta. Ok? Só em falar disso você já pensa, né? Poxa, que legal. Que ele também briga. Quem aqui é casado, levante a mão. Isso, meus sentimentos. É verdade, ué. Ah, pastor, eu queria... Esse dia uma menina falou comigo, pastor, eu quero um homem bonito, inteligente, fiel, rico, romântico. Eu falei, menina, se você achar o homem, pega. Abra a mão dos outros adjetivos, não é? É homem, pega, porque está arriscado você achar bonito, inteligente, mas que não é homem. Deixa esse negócio quieto. Vocês gostam da bagunça, né?
Tá certo. Bom, vamos lá. Primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, se você puder anotar, são poucos textos, mas vai te ajudar bastante. Um texto de Paulo, num determinado momento de sua vida, capítulo 13, verso 11, ele diz assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino e pensava como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Olhe para mim. Paulo está dizendo, quando eu era, eu não sou mais, mas um dia eu já fui. E quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava, ou sentia como menino e pensava como menino. Ou seja, eu pensava, eu sentia e eu falava. Mas assim que eu me tornei um homem, assim que eu amadureci, a primeira coisa que eu fiz foi acabar com as meninices, foi acabar com a infantilidade, acabar com aquelas coisas sem sentido, que, diga-se de passagem, são os maiores problemas que temos na nossa vida. Os maiores problemas que eu vejo casais enfrentando, na sua maioria, mais de 90% dos problemas dos casais não tem nada a ver com coisa séria. É chupeta, mamadeira, pirulito, que resolve. Mas vai separar por quê? Há um tempo atrás me chamaram para mim num casal que estava separando. Pastor, ele está arrumando a mala e tal. E eu fui lá, corri para lá. O cara estava arrumando a mala, cheguei lá, ela me atendeu chorando, estilo vítima. Você tem que ter cuidado, quando você vai cuidar de casal, cuidado. Porque nem sempre quem chora é a vítima. O vilão também sabe chorar. Se você escutar a versão de Chapeuzinho Vermelho, o lobo sempre vai ser mau. De vez em quando vale a pena bater um papo com o lobo. E você vai descobrir que Chapeuzinho é serial killer. Então, muitas vezes, ajudando pessoas, eu descubro que a vítima de hoje, na verdade, é o vilão de ontem. Então, não tem pena de ninguém. Chora, eu fico contigo. Quem está aí? Chapeuzinho ou lobo? Você está rindo? Mas o assunto é sério. Então o casal, cheguei, a mulher chorando. Falei, o que foi? Pastor, está lá no quarto, arrumando mala. Falou que vai embora. Falei, sério, pastor, está uma fera. Aí eu falei, fala com ele que eu estou aqui. Aí ela falou de longe, amor! Falei, falsidade. O pastor está aqui. Vem ele. Ô pastor. Falei, oi meu filho. Está indo embora, né? Estou, pastor. Chega. Estou cansado, pastor. Falei, cansa mesmo. Também canso de vez em quando. Você vai embora? Vou, pastor. Estou arrumando as coisas lá. Não dá mais não, pastor. Já tentei diversas vezes. Falei, poxa, cara, eu lamento muito que ela tenha te traído. O quê? Eu falei, ela não traiu você não? Claro que não, pastor. Que é isso? Sua mulher é uma mulher legal? Falei, nossa, já está elogiando. Já estou elogiando, é só botar mais defeito que a pessoa já dá uma aliviada, né? Não, pastor, não tem. Eu falei, então, por que é que você vai embora? Ela falou comigo assim, pastor, por causa de uma lata de sardinha. Eu falei, ô gente, para chegar na casa deles, eu paguei pedágio. O valor do pedágio, ida e volta, mais a gasolina, sem falar o tempo, eu comprava 5 latas de sardinha. Mas só que aí eu gostei do assunto. Falei, o que foi, menina? Ela falou, o que foi, pastor? Eu vou falar. Aí ele já tomou a palavra. Já estabeleci um diálogo entre os dois. Olha só, eu cheguei cansado, sabe? Não tinha comida. Peguei a lata de sardinha e bati em cima da mesa. E saí.
Ela veio já me agredindo. Aí ela falou: pastor, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Eu faço comida para esse homem quase todo dia. Ele não come, mas eu faço. Hoje não tive tempo de fazer. O infeliz chegou com fome. Perguntou se tinha comida, eu falei que não tinha. Ele nervoso foi lá, pegou a mão na sardinha, quase quebrou a mesa. E bateu a lata de sardinha. Como quem diz: você não faz comida, olha o que eu tenho que comer. Mas eu faço todo dia, ele não come. Quem é que tem razão? Aí eu olhei, falei: olha só, você vai lá por causa da sardinha. Fala o seguinte: abre a sardinha que eu como. Eu como a sardinha e vocês continuam casando. Porque não faz sentido você acabar o casamento por causa de uma sardinha. Aí ele já riu, e ela também riu. Eu falei: rapaz, vamos orar. Guarda a sardinha, guarda a sardinha, guarda. Agora quer que eu levo? E então, casadinha, esse dia eu encontrei com ele. Ele falou: pastor, no meio de um culto. Eu nem lembrava. Eu falei: oi, nós somos o casal da sardinha. Eu falei: ó, que beleza. Então a maioria dos problemas que nós temos são por infantilidade. Sim. Está na hora de você amadurecer. E ficar velho é obrigatório. Amadurecer é opcional. Paulo está dizendo: quando eu era menino, eu falava, sentia e pensava como menino. Por quê? Porque me parece que Paulo está descrevendo mais ou menos o panorama. Ele disse meio que de trás para frente, ele diz: eu falo o que sinto e sinto o que penso. O que a Bíblia está querendo dizer é: cuidado com os seus pensar, porque eles irão trazer ao seu coração sentimentos. O que você pensa faz você sentir. E quando você sente, você externa, quer em palavras, quer em ações. E o que Paulo está descrevendo é a maturidade que ele adquiriu mediante ao caminho de suas ações, que iniciava em seus pensamentos, caminhava para as suas emoções e externava-se em suas ações. Essa é a grande, eu quero mostrar isso para vocês hoje, porque um dos segredos da vida, citado em Gênesis, gente, se não está dando tempo de ler a Bíblia toda, beleza, dá uma lidazinha de hoje para amanhã, só em Gênesis capítulo 1, você vai ver que Deus descreve no primeiro capítulo da Bíblia um panorama cujo qual nós, seres humanos, precisamos viver. Aliás, não, tudo que Ele criou, a ordem está ali. Criei as árvores, isso, e o que é que elas fazem? Elas polinizam. O que elas fazem? Elas dão semente conforme a sua espécie. O que Ele está estabelecendo? O ambiente. E como aquilo vai funcionar. Vamos criar os animais, sejam herbívoros, sejam carnívoros. Vamos criar todas as coisas. E já vamos direcionar como eles vão viver. Uma das coisas importantíssimas numa visão aplicativa é quando Deus vai estabelecer o dia e a noite. Primeiro eu queria que você entendesse que quer no mundo, né? Deixa eu dizer, quer para os judeus para ficar mais fácil, quer para nós, o dia sempre começa com escuridão. É bom você entender isso. Para o judeu, o dia começa sempre quando o sol se põe. Por isso que eles iniciam o sábado para nós na sexta-feira. Porque a partir do momento que sexta escurece, não é para ele mais sexta, já é sábado. À medida que o sábado escurece, não é para ele mais o sábado, e sim domingo.
Porque para ele, na visão bíblica, e para nós também, é que às vezes nos passa por despercebido, o dia não pode começar com luz e terminar com trevas, porque a Bíblia diz que Deus nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Por isso o dia começa com noite e termina com dia. É assim que funciona. Então, quando nós olhamos, nós vamos ver que Deus, ao criar isso, Gênesis 1:5, ele diz: e Deus chamou a luz de dia, e Deus chamou trevas de noite. E aí ele termina o texto: e foi tarde e manhã do primeiro dia. Em algumas traduções, noite e dia do primeiro dia. Porque a proposta de Deus sempre é a visão negra, noturna, de escuridão, e o conhecimento, ele vai removendo a escuridão e trazendo a luminosidade, trazendo o dia. Ou seja, nós temos dois momentos na nossa vida: dia e noite. É isso que a Bíblia quer, numa visão aplicativa aqui, no capítulo 1 ainda de Gênesis, verso 16, olha o que o texto diz: e Deus fez dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. Você quer ir para o verso 26 ainda do capítulo 1? Está tudo no primeiro capítulo. E disse Deus: façamos o homem à sua imagem e semelhança, ok? E o que ele vai fazer? Macho e fêmea, homem e mulher. Criamos para quê? Para que eles dominem, para que eles governem. Sobre o quê? Sobre tudo. Sobre peixe, é verdade. Sobre aves, sim. Sobre o gado, sobre toda a terra, sobre o réptil, sobre tudo aquilo que se move, sim. Mas o maior governo de um indivíduo é sobre ele mesmo. O que a Bíblia está querendo me mostrar é o seguinte: é que eu vou precisar de governo, e de um astro bem maior, para governar os tempos bons, os tempos fáceis, os tempos agradáveis. O que a Bíblia quer dizer, na verdade, é: seja você homem ou mulher, esteja você de dia ou de noite, você jamais pode perder o governo, porque você veio a essa terra para governar, para dominar. Você não pode basear a sua vida e ações em instintos, em reações. Nós baseamos a nossa vida em respostas e não em reações. Respostas são instintivas. Respostas saem debaixo de uma provocação. Ou melhor, respostas, elas saem quando você filtra. Reações não. Reações são momentâneas. Alguém falou alguma coisa para você, você reage. Mas por que você disse isso? Eu disse isso porque ela disse primeiro. Bom, então eu já entendi que você não respondeu, você reagiu. Quando alguém reage negativamente, ou de uma forma negativa com você, se você tem filtro, você não reage, você responde. Eu gosto muito de falar dos meus atritos familiares, porque eu vivo muitas vezes e isso provoca minha mulher, ela reage ou ela responde. Entendeu? Ela me provoca, eu reajo ou eu respondo. Lembra? Eu já contei isso aqui quando eu viajei com minha mulher para Balneário Camboriú. Desci do apartamento para buscar um negócio na recepção. Voltei, tinha outra mulher lá dentro. A que eu deixei não estava mais. Estava uma mulher enfurecida, enlouquecida. Eu disse o elevador, Satanás subiu. Não é possível. O que aconteceu? Ela estava enlouquecida porque meu filho estava dando um almoço no domingo. E ela ficou furiosa porque meu filho não falou com ela. E eu subi, o nome é muito racional, né? Eu subi e falei: o que houve? O que houve? O que houve?
Falei, o que foi? O quê? O nosso filho está dando um almoço no domingo? E já vi que está todo mundo convidado, vai estar fulano, ciclano, beltrano, e eu não vou. Eu pensei comigo, esse menino que está dando um almoço, foi o que me levou no aeroporto com ela na sexta. Essa crise ela teve no sábado, por um almoço que era no domingo, e que nós só voltávamos na segunda. Por que motivo será que meu filho não convidou a gente? Para mim era óbvio. Meu filho não me convidou porque ele sabia que nós não ia estar lá. Sim ou não? Mas se eu respondo isso, é reação e não resposta. Porque eu já sei. Se eu falo com ela, ô menina, você é louca? Foi ele que levou a gente no aeroporto. Nós não vamos estar lá, como é que ele ia convidar a gente? Sabe o que ela ia falar comigo? Eu sei o que ela ia falar. Não interessa, Cláudio. Tinha que ter me chamado, pelo menos me avisado, porque eu sou mãe dele, e não pode ser assim. Então eu não podia reagir, eu tinha que responder. E aí, o que eu fiz? Olhei para ela, mudei o tom da minha voz e digo, é isso que eu te falo. Filho, é essa porcaria que não valoriza a gente. Porque a gente faz tudo para essa... Não, peraí, não aplaude não. A gente faz tudo para esses filhos, dá a vida, dá o sangue, e eles dão um almoço e nem convida a gente. Você vai ver o que eu vou fazer quando eu voltar na segunda-feira. Ela falou para mim assim, ó. Calma, Cláudia, eu acho que é porque nós estamos viajando. Você consegue entender a diferença de reação e de resposta? Eu acho que mais claro não dá para ser. Fala para quem está do seu lado, principalmente se for da família. Pare de reagir e comece a responder. Vocês estão rindo, né? Porque a nossa função é governar, mas só governa os maduros. É assim que funciona. Deixa eu dar um pulinho mais à frente ainda no Gênesis. Gente, vai por mim, lê Gênesis. Você vai ser um bom marido, boa esposa, boa sogra, bom vizinho. Você vai melhorar em tudo, só lendo Gênesis. Pastor, não entendo nada, mas lê. Lê que o Espírito Santo te explica. Olha o que Deus disse a Caim, segura essa aí. Capítulo 4 de Gênesis, verso 7. Se bem fizeres, não é certo que será aceito. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. Para ti será o seu desejo, mas sobre ele você deve dominar. Olha o que Deus está falando com Caim. Caim está nervoso, Caim está nervoso. Pouca gente, tinha 4. Esse dia alguém falou mal do Rio de Janeiro. Pastor, o Rio de Janeiro é violento. Falei, por quê, maluco? Lugar pacífico. Falei, porque lá tem bala perdida, morre um montão de gente. Falei, rapaz, violento era o Jardim do Éden. Na Bíblia, ele falou, por quê? Eu falei, porque Caim matou Abel, morreu 25% da população. A nível de estatística, tinha 4, morreu 1. Morreu mais gente no Éden do que no Holocausto. É só um panorama de visão. Mude sua visibilidade. Esse dia o cara falou assim, pastor, olha que versículo bom. A mulher falou comigo, olha só. A mulher sábia edifica sua? Eu falei, depende da ótica. E eu gostaria de ler esse texto. A mulher sábia edificar em casa. O texto é o mesmo, interpretado de forma diferente. Só mandou aí uma pontuaçãozinha, um troço que muda tudo. Então, escute o que eu tenho para lhe dizer. Preste atenção nesse negócio. Deus falou com Caim. Caim, o pecado jaz à porta. Você tem que ter cuidado, porque ele está doido para entrar, para governar você. Mas a ti cumpre dominá-lo. É você que governa. Entendeu? O modelo que eu quero oferecer hoje para o pré, né? O pré-modeladas, o pré-obridade, já eu também vou estar falando dos homens, que eu separei 5, rapidinho.
Exemplo, rapidinho para você. Aí você anotar e depois ficar treinando em casa. Sou uma mulher maneira, sou uma mulher maneira, sou uma mulher maneira. Sou uma mulher maneira, sou um homem bom, sou um homem bom. Sou um homem bom. As crianças vão ficar olhando. Mentira, 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 mentira. Tá? Mas pelo menos você vai treinando. Por quê? Porque tem que governar, meu filho. Tem que governar. Você nasceu para governar. Então pare de reagir e comece a responder. Deus falou que Caim, o pecado jaz à porta. Se você deixar, o desejo dele vai se tornar o seu. Não é o seu desejo, é o pecado governando você, e a ignorância governando você. É o seu, pastor, eu sou explosivo. Vovó era assim, mamãe também. É genético. Faz uma hemodiálise, vamos trocar esse sangue, pelo amor de Deus. Tirar esses troços ruins da sua veia. Botar uns troços legais aí. Poxa, para com isso. Entende? Tem coisas que a maturidade me faz entender que eu não posso pedir coisa de gente que não tem para me dar. Você casou com alguém? Eu queria uma mulher romântica. Não rola. Ela é filha de Shrek. A bicha é bruta. Bruta, 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 bruta. Gente, eu casei com a mulher assim, não falo mal não, Pedro. Sim, lá em casa parece que a mulher sou eu. Eu gosto de beijinho, de proximidade. Acaba de fazer amor, eu quero abraçar e beijar. E minha mulher fala, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Vai dormir, tira a mão de mim, rapaz. E não tem nada de errado, a gente se dá super bem. Entende? Então você tem que aprender isso. A vida aproxima a gente de fé, gente, para aprender um com o outro. Então governe, ou seja, governado. Se você não governa, fala o que não deve. É aquela pessoa que parece gente pesada em gangorra. 60, todo mundo levanta e vai embora. Que ninguém aguenta. Ninguém aguenta você. Chato de galocha. Pior que tem gente rindo de si mesmo. Isso aqui é mais legal. Pensa que a mensagem é para os outros. Esse dia a mulher falou, depois de um culto ela me aborda e diz assim, pastor, meu marido tinha que ter vindo nesse culto. Falei, pois é, Deus esqueceu de convidar ele. E chamou a senhora, né? A senhora não precisava ouvir não, né? Deus está muito enganado, está meio esquecido Deus, perdendo o controle das coisas. Porque tem gente que vem para a igreja achando que a mensagem é para quem não veio. Fala sério. Então deixa eu mostrar para você, gente que precisa amadurecer. Vou pegar exemplo só de tralha. Gente boa. Ficar falando, fazendo fofoca dos outros da Bíblia, né? Não está aqui para se defender. Presta atenção. Quero te mostrar duas mulheres, mas pensa numa mulher maneira. Elas têm um homem só. Naquela época podia, tá? Pastor, por que o homem hoje não pode ter duas mulheres? Porque não aguenta uma. Se sua mulher quiser te dar 4 vezes no dia, acabou com você. No dia seguinte, você está no IML. E tem homem, eu queria ter 2, 3 mulheres. Queria o quê, rapaz? Se essa mulher que 6 horas da manhã falar que quer fazer amor com você, você levanta animado. Vamos embora. 11 horas do mesmo dia, ela fala, vão de novo? Você fala, de novo onde, maluca? Você fala, onde você foi cedo? Ele diz, caraca, essa mulher tá doida hoje. Vamos lá, não é sempre? 4 horas da tarde, ela fala de novo, amor. Vamos. Ele fala, sangue de Jesus, você pode. Um espírito de prostituição tomou essa mulher. Você está rindo? Então, escute só. Não aplaude não, gente. Aplaude não. Pastor, mas Salomão tinha 1000. Primeiro que eu não acredito. Que era esse número todo. Alguém exagerou. Tá? Segundo, que a maioria era de enfeite. Não pegava não, estou falando sério, vai estudar a história. Era só para mostrar para os outros. Por isso que ele tinha que castrar os caras que ficavam tomando conta.
Se ele não pegava, tinha que tratar de alguém para não pegar também. Mas isso é outra história, fica quieto. Tá? A palavra mudando de assunto. Duas mulheres, preste atenção aqui no texto, se quiser anotar, vai aí. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 1, verso 4. Sucedeu no dia que Eucana sacrificava e dava porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Verso 5, porém a Ana, ele dava uma porção excelente, porque amava a Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. Duas mulheres nós temos aqui, ok? Tem o mesmo marido, o tal do Eucana. Uma mulher é a Aninha, uma mulher maneira. O Eucana gosta dela, devia ser mais bonitinha, mais meiguinha. Ana, uma mulherzinha que ele, sabe, gostou, se apaixonou. Mas aí Ana não dava filho, e aí ele pegou a tal da Penina, que também era outra mulher maneira. Uma tem a conotação do nome de pérola, outra de graciosa. Uma mulher maneirinha, gente boa. E Penina, pensa numa mulher para ter filho. E a tal da Penina. Via a cueca do Eucana, grávida. Não podia nem pendurar no varal que a bicha ficava grávida. Ô mulher, parecia um coelhinho. Todo ano tinha um filho. E a Ana ficava chorando. Queria um filho, queria um filho, queria um filho. E filho na outra. E Ana não tem filho. Mas Ana é amada. O cara gosta dela. Vai para Siló. Dá um sacrifício para Penina e dá outro para Ana. Sim ou não? Mas o que Ana quer? E o que Penina quer? Ser amada. Olha a infantilidade. O que é isso? Isso é gente que não tem maturidade e acha que nessa vida dá para ter tudo. Não dá, meu filho. Está a Bíblia dizendo. Entendeu? Ah, mas Ana não vai ser mãe lá na frente? Vai, porque Deus vai ter misericórdia. Mas mesmo assim ela vai ter outro problema, pode ter certeza. Porque você quer, mas não dá. Ah, eu queria ser isso, queria ser aquilo, queria ser... Eu queria cantar igual o Fernandinho. Rolou? Não rolou. Então dane-se, o Fernandinho que cante e eu que pregue, acabou o problema. Chega, pronto, acabou. Pronto. Esse dia eu vi um carro que eu queria ter. Tem? Não tem. Se eu vender tudo que eu tenho, eu não pago IPVA, o miserável do carro. Nessa vida você tem que amadurecer. Ah, pastor, eu queria... Esse dia uma moça falou comigo assim, pastor, eu queria ser aquela mulher lá, uma mulher maneira. Ela é uma palestrante rica, bem sucedida. E essa que falou que queria ser a outra também não era assim, também tão abaixo não. Só que a outra tem uma projeção, é famosa, não vou falar o nome. Aí ela falou, pastor, eu fico pensando, sabe? Por que ela... E eu não... queria ser ela. Eu falei, sério? Queria? Ela falou, queria. Eu falei, nossa... Você sabe que ela perdeu um filho esses dias? Não sabia que você queria que o seu filho morresse? Não. Essa parte da vida dela eu não quero. Ah, você só quer a parte boa da vida dos outros? É isso? Não. Você tem que ter maturidade. O que você tem que entender é que às vezes você tem potencial, mas ainda não aprendeu a transformar potencial em potência. Para de olhar para a vida dos outros. A Ana queria o que a Penina tinha, a Penina queria o que a Ana tinha, aí uma ficava a Penina, a Ana, a Penina. Eu fico imaginando o Eucana, por isso que o nome dele era Eucana, devia beber o cara. E ninguém aguenta uma mulher dessa. Escreveu, Ana e Penina, devia ser, certo? Porque uma tribulação, pessoas imaturas acham que pode ter, mas a maturidade me ensina a ser feliz e pleno com aquilo que eu e com aquilo que eu ainda vou. Isso aí, hein, querido. Aprenda a tirar o sonho da prateleira do sonho. Então, que tem gente sonha. E sonha.
Tira, mete a mão nessa prateleira de cima, enfia a mão no sonho, traz para a prateleira dos objetivos, que você transforma sonho em realidade. Está na hora de mudar de prateleira. Você tirar esse sonho e trazer um pouquinho mais para baixo. Então, aqui eu quero deixar, quem é maduro sabe que não dá para ter tudo. Posso ouvir um amém? Segundo exemplo, para facilitar. Deixa eu pegar aqui agora. Agora um Zé Ruela. Primeiro livro dos Reis. Capítulo 5. Ou não, primeiro Reis. Capítulo 21. Verso 4. Olha o que o texto diz. Então Acabe se indignou e foi-se dizendo. Então Acabe veio desgostoso e indignado a sua causa, por causa da palavra de Nabote, o Jezreelita, que falara quando disse: não te darei a herança de meus pais. Deitou-se na sua cama, voltou o rosto para a parede, e não comeu pão e chorou. Sabe quem é esse cara? O rei, o Acabe. Ele está em Israel, sabe que na cultura que ele está, a terra não é propriedade das pessoas, a terra pertence a Deus, ela não pode ser vendida. O que Nabote está alegando para Acabe é: cara, eu não vou te dar a terra de meus pais, não faz sentido isso, não faz. É do lado da sua casa, beleza, mas eu não vou dar a você, eu não vou pegar a terra dos meus pais e te dar. É fácil entender porque ele não deu, porque o comportamento de Acabe não valia a pena, apesar de ser um excelente rei no que diz respeito à gestão, à construção, a avanço, mas era espiritualmente um degradado. E agora esse cara está querendo a vinha do outro, a propriedade do outro, e o outro diz: não vou te dar. Sabe o que ele faz? Chora, vai para o canto. Que vai ser da minha vida sem a vinha? Ô camarada, você está reclamando de quê? Esse é um exemplo. Ele é o rei, a maioria das terras pertence a ele, mas tem uma que não pertence, e ele quer exatamente aquela que não pertence, e se entristece, se expõe a uma indignação, diz que não é feliz, porque não tem algo que ele sequer precisa. Gente, eu já vi mulher que é muito triste porque não consegue emagrecer 10 quilos. Ela falou comigo: pastor, eu olho para mim assim, sabe, sou uma droga. Falei: minha filha, quantos quilos você precisa perder? 10. Queria fazer uma cirurgia. Falei: para perder 10? Eu nem sei se 10 quilos faz tanta diferença assim. Faz ou não? A mulher, para modelada faz ou não? Para a hombridade faz ou não? Não. Está vendo como é que quilo é diferente? E isso dá uma maior confusão. A mulher um pouquinho gordinha. Nossa, odeio meu corpo. Se for fazer amor, quero fazer no escuro. Vamos casar com Drácula, maluca. Vai pro inferno. Não é? Eu tô barrigudinha. Deita de bruços que a barriga some, bota os pezinhos para cima assim. Vai dar uma moral pro marido. Tá assim de gente valorizando coisa insignificante. O cara está chorando porque não tem um pedacinho de terra do lado da casa dele, que segundo ele quer fazer um horto, uma hortinha. E aí chega a tal da Jezabel, pensa numa mulher maneira. Nesse contexto, no outro ela é bagunçada. Mas ela chegou, o marido dela está chorando. Jeza chegou e falou: qual é, cara?
Nabote. Falei para ele: me dá sua vinha. Falei que não. Jezabel falou: difícil, hein, rapaz? Esses homens de hoje. Ô, rapaz, você não é rei desse negócio aqui, não? Fica chorando aí que eu vou dar um pulinho ali. Vou mostrar para você o que é rei. Aí foi lá, mandou matar o Nabote, pegou a vinha. Ô, mulher doida. A tal da Jezabel, mas isso aí é outra história. Mas o que eu quero te mostrar é a história de um cara que nem sequer sabe ser homem direito. E aí nós já estamos na hombridade. Tá certo? Poxa. Outra coisa que você precisa para a gente andar rápido aqui. Segundo o livro dos Reis, capítulo 5, verso 11. Porém, Naamã muito se indignou e foi dizendo: eis que dizia comigo, repita comigo assim: certamente ele sairá, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, passará a mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Isso, pensa num troço que fere pessoas. Expectativa não correspondida. Ah, então eu vou chegar lá, a porta vai se abrir, o negócio vai, que beleza, já vou cantando, vai dar tudo certo. Se a gente colocar, chega lá, dá tudo errado. Nossa, mas eu pensava. Você esperava, amadureça, meu filho. Espere a realidade chegar. Nutra até expectativas, sim, não tem problema nenhum, mas que nenhuma delas consiga trazer consigo frustrações. Eu casei esperando que ia ser desse jeito. Dane-se se você esperou desse jeito. Não era para ter esperado. Eu fiz um negócio e achei que eu ia falar. E aí? Vamos para a próxima fase desse game. Maturidade, você tem que amadurecer. Pare de ficar nutrindo expectativa. Eu achei que eu ia contar um segredo e não ia contar para ninguém. Tem gente que não guarda dinheiro, vai guardar segredo. Aí fica frustradinho, decepcionado. Pastor, ele falou que me amava. Pastor, ele falou que ia largar a mulher dele para ficar comigo. Ele me enganou. Eu falei: enganou você não. Você que se enganou. Aí fica frustrada. Pastor, eu tive um menino, mas esse menino está tão rebelde. Que arrependimento de tê-lo. Come. Está assim de gente com expectativa não corresponde. O Naamã ficou indignado esse texto. Ele falou: e eu pensava que eu chegaria, o profeta ia sair, ia invocar o nome de Deus, ia botar a mão no lugar, eu ia ficar curadinho. E o profeta falou assim para o garoto que trabalhava com ele: manda esse leproso aí tomar banho lá no rio. Ele falou: como assim? Ele falou: mas 7 mergulhos. O Naamã falou: nossa, você não esperava isso. Dane-se que você não esperava. A vida não é para gente mole não, meu filho. A vida é dura, é desafiador para todo mundo. Pastor, por que para mim é mais difícil? É mais difícil porque você só fica olhando para a sua história. Dá um pulinho no Hospital do Câncer que você vai ver se a vida é mais difícil para você. Você vai ver que tem gente indo embora hoje. E você ainda vai morrer só amanhã. Poxa, pare de ficar nutrindo expectativas. Tenha maturidade. Nós esperamos o melhor, sim ou não? Mas estamos preparados para o pior, meu irmão. Aconteça o que acontecer, nós vamos continuar de pé. É assim que funciona. O casamento está bem, louvado seja Deus, estamos juntos, e está ruim, estamos juntos também. Está difícil, direita, esquerda, eu quero nem saber, meu filho. Eu oro, falo: Senhor, pode ficar muito bom, pode ficar muito ruim. O dia que eu fui fazer o exame de próstata, foi assim. Foi desse jeito.
Vou passar só 10 minutinhos da manhã, ó. O chefe está olhando ali, ó. Abre um sapão aqui e some nós, Se passar do horário, eu até vim para frente. Isso aqui abre e leva a gente para o submundo. Não, é desafiador, gente. Nós temos que aprender a lidar com essas coisas. Eu fui fazer o exame e meu PSA deu alto demais. E fiquei pensando, um amigo meu falou, Cláudio, PSA pode ser um câncer, hein? Falei, que é isso, rapaz? Nossa, agora que a vida está melhorando. Poxa. Você não quer encontrar com Jesus? Eu falei, lógico. Mas eu não marquei ainda o dia, então nós vamos aí qualquer hora. Não precisa ser agora também não, né? Aí fiquei evasivo, porque o homem é triste. O homem pensa que mulher é fraca. Aí o homem não quer dividir dor com mulher. Para poupar. Pensa num bicho forte, rapaz. Um bicho que sangra de 5 a 7 dias e não morre. Mulher, mas pensa, Deus fala assim, não é bom que o homem esteja, vou arrumar um bicho mais frágil que ele, para ajudar ele. É lógico que não. Ele falou, vou arrumar um bicho forte, sábio, olhar de águia. Pode notar, ela enxerga coisas que nós não enxerga. Às vezes sua mulher fala assim, não vai. Não vai. Aí você fala, essa mulher é louca, eu vou. Você vai dar tudo errado, o que ela te fala? Te avisei. Pega uma criança de 5 quilos, pode ser o cara halterofilista, pode ser o que for, fitness. Dá uma criança de 5 quilos para ele carregar. O pai, musculosão. 5 minutos segura aqui. 5 minutos aqui. 2 minutos. 3 minutos aqui. E fala para a mãe, toma que esse menino ninguém aguenta, isso não fica quieto. Ela magrelinha, magérrima. Pega aquela criança, uma bolsa do lado de cá, outra do lado de cá. A criança chupando ela igual vampiro. E ela anda com aquela criança o dia inteiro. E você vai falar para mim que mulher é sexo frágil? Fala sério. Certo? Pensa num bicho forte, mulher. E eu com medo de falar com minha mulher. E ela falou, Cláudio, o que foi? Que você está... Falei, menino, eu fiz um exame aí semana passada. Um PSA alto. O pessoal está falando que pode ser... Já sei, câncer, né? Mole, mas ô bicho mole. Falei, nossa, não faz assim não, que você me fere assim, não. Não, você é mole mesmo. Tá, tudo pensa que vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer. Deus tem promessa na sua vida. Você ainda vai viver muito. E eu falei, é verdade, vou viver muito mesmo, Mas o PSA está alto. Vou marcar um médico para você. Ligou para um médico amigo meu, outro sem vergonha, que ligou para um amigo dele, que era urologista, um dos melhores lá do Rio de Janeiro, e marcou para eu ir. Falou, olha, você vai lá, quer que eu vou com você? Falei, pô, aí também é humilhação demais da conta, né? Deixa essa aí só para mim. Porque é difícil para um homem ir ao médico, sim ou não? Por isso que nós vivemos em média 7 anos menos que a mulher. Porque elas vão, e nós não vamos. Por quê? Porque, sei lá, deve ter medo de se apaixonar pelo doutor. Eu aprendi uma grande lição com a minha mulher. Fui para lá, cheguei lá, um médico olhou para mim. Falou, e aí, pastor Cláudio, tudo bom? Eu falei, doutor, a suspeita de coisa muito ruim. E até... para descobrir que não está ruim, é ruim. Ele falou, nossa, o senhor é muito engraçado. Eu falei, eu quero quebrar a sua cara, seu infeliz. Ele falou, entra naquele quartinho. Entrei, só tinha uma porta sem rota de fuga, fiquei no canto. Ele falou, tira a roupa. Eu falei, como assim, no primeiro encontro? Eu sou crente. E me examinou. Paguei quase 500 conto na época. Falei para a secretária dele, eu não vim fazer um exame, eu vim fazer um programa. Deve ter sido. Mas eu saí de lá com a certeza de que eu não estava doente, porque eu compartilhei com a minha mulher. Homem maduro não tem medo de falar com sua esposa. Abra o coração para essa mulher, rapaz, você é uma guerreira, forte,
pra caramba. Eu gosto do Abraão quando ele fala para Sarinha, Sarinha, fala uma coisa para tu, estou com medo de morrer. Abraão, você é o pai da fé. Isso aí. Quem tem fé também morre. Essa tradução é minha, está na Bíblia. Perdoa, gente, perdoa, que ele não sabe o que fala. Eu imagino, Abraão, você é o pai da fé. Ele falou, filho, mas... eu estou com medo. Meu irmão, homem de verdade é assim, não tem medo de falar com sua mulher. Mulher de verdade não tem medo de abrir o coração para o marido. É assim que funciona. O nome disso é maturidade. Deixa eu aqui usar o último texto. Sangue de Jesus tem poder. Só mais 2, tá bom? Tá bom? Então tá bom. Se você assim, pastor, eu tenho que ir embora porque deixei meu filho no Butantã, tem que buscar. É na casa da sogra. Eu chamo de Butantã, é o lugar das cobras. Fica quieto aí. Marcos capítulo 6. Não dá nem para parecer que é culto, não. Isso já virou bagunça. Presta atenção nisso aqui, gente, segura essa. Marcos 6, 23. E jurou-lhe dizendo: tudo que me pedires te darei, até a metade do meu reino. Sabe quem falou isso? Herodes. Pensa na falta de maturidade desse cara. Aniversário dele, bebeu demais. A Salomé, filha da Herodia, vai lá dançar. Ele fica meio doidão, homem é bobo. Porque homem é bobo. Homem gosta de umas garantias esquisitas. Uns troços. Eu gosto de mulher, que mulher é mais aventureira. Seu marido te chama para comer onde? No mesmo restaurante. De sempre. Porque ele gosta. Quando ele chega, o garçom fala: o senhor de novo? Ele já. Vai sentar na mesma mesa? Isso aí, mesma mesa. Vai comer o de sempre? E a mulher fala algo novo, miserável. Novo. Faz alguma coisa, me encanta. Se você tem homem, sabe o que eu estou falando. É que é difícil encantar a mulher, que ela também não sabe o que quer. É ou não é? Não sabe o que quer. A minha mulher sai comigo, pede uma sobremesa e quer que eu peça outra. Para ela provar. Eu não quero comer isso. Mas pede essa, que é para me comer. A sua também faz? Então eu acho que esse texto cabe ter dizer no final: isso é universal. Gente, não tem nada de errado. O que está faltando em nós é maturidade. É assim que funciona. O Herodes, a Salomé dançou. O Herodes falou, perdeu o controle, era dia. Aniversário dele, estava tudo legal. Perdeu o controle quando está de dia, lembra? Um para governar o dia, outro para governar a noite. Porque tem gente que perde o controle quando o tempo está bom. A mulher emagreceu, fez uma plástica, trai o marido. De dia. Num ambiente favorável. O cara enriqueceu, prosperou, trocou de carro, agora está bonitão. Pronto, trai a mulher. Dia. Seja ambiente favorável ou desfavorável, o que a Bíblia está dizendo é: tenha governo, meu irmão. De noite ou de dia eu tenho governo, pode estar tudo com o pau quebrando, a situação difícil, eu falo: Senhor, eu preciso ter o governo dessa situação, não me deixe desesperar, eu sei que o Senhor está comigo em todo o tempo e não vai falhar, então eu sei que está difícil, mas vai mudar, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vai vir, vai acontecer, e pronto. Você está entendendo? Seja favorável ou desfavorável, mantenha o controle. E talvez uma das coisas que traz mais imaturidade é o que já foi citado aqui pelo irmão no texto da oferta. Atos dos Apóstolos 4:37. Quando você leu, eu olhei, cara, é o meu último texto. Eu encerro, né? Foi a confirmação daquilo que eu estava preparando. Olha o que diz o texto, Atos dos Apóstolos 4:37. Possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e depositou aos pés dos... Presta atenção,
O cara pegou uma propriedade que tinha, vendeu a propriedade, pegou o dinheiro todo e botou de oferta nos pés dos apóstolos. Legal ou não é? Fala assim, pastor, o senhor vai pedir oferta agora? Você nem respondeu o que diz, né? Não. Atos dos Apóstolos 5:2. O tal do Ananias com a esposinha dele, a Zafirinha, vendeu uma propriedade dele, apanhou um pedaço do dinheiro, foi lá nos pés dos apóstolos e depositou dizendo que estava entregando. Por quê? Porque quando o outro entregou tudo, foi respeitado pelo que fez. E ele também queria ser visto, mas não tinha coragem de fazer a mesma coisa que o outro fez. Hoje está assim de gente, querendo viver de aparência, para que os outros pensem que ele faz o que não faz, que ele é o que não é, que ele tem o que não tem. Falta de maturidade. Pare de usar a métrica dos outros como se fosse a sua. Não é, meu filho. É assim que funciona. Eles morrem por quê? Por que morrem? Porque pessoas que querem viver de aparência não têm vida própria, estão sempre tomando forma dos outros. Eu encerro aqui, já falei isso aqui também. Viajei para um lugar, minha mulher, o cara me levou para andar de lancha. No final, falou, eu todo molhado, já que ele me deitou na frente assim da lancha. Pensa num negócio legal, lancha, né? É caro, mas é bom. Aí ele falou, pastor, o senhor não quer andar de jet ski? Eu falei, rapaz, já estou molhado. Nunca tinha andado. Falei, é difícil? Ele falou, não, devagarzinho aqui, o senhor vai lá num cantinho. Eu fui, não tinha ninguém no local, era uma represa grande. Andei, mas pense num negócio legal. Fiquei encantado com o jet ski. Desci e não deu vontade de descer. Ele falou, eu falei, rapaz, esse negócio é muito bom. Ele falou, por que o senhor não compra para o senhor? Eu falei, não, deve ser muito caro. Quando ele falou o preço, eu falei, não é caro não, hein? Vou comprar um negócio desse para mim. Fui para casa. Chamei minha mulher e falei, todo feliz, filho. Caraca, andei num jet ski, pensa num negócio legal da gente andar. Vou comprar um para a gente. Ela falou assim, nós vamos andar onde aqui em Xerém? Eu esqueci que eu estava... Eu esqueci, porque o jet ski não tinha nada a ver comigo. Era um negócio do cara. É maneiro. Mas eu não tinha nem onde usar. Mas só porque eu cheguei perto, eu tive a sensação de que eu também precisava. Está assim de coisa que nós temos e que não precisamos. Aliás, essa é a escola do deserto. No deserto você descobre o que é prioridade. Quando você vai fazer uma caminhada num ambiente desértico, coloque na sua mochila apenas o necessário. Não faz sentido levar peso. Depois de um dia sem água no deserto, se alguém te der um copo de água, de Coca-Cola bem geladinho, um uísque com gelo, um suco de laranja e um copo d'água, você quer o quê? No segundo dia sem água, um copo de água gelada em R$1 milhão, você paga R$1 milhão no copo d'água? Sim ou não? Por quê? Porque lá você descobre o que é a prioridade. A maturidade faz exatamente isso. Eu posso ter o melhor e se eu posso, eu vou ter. Mas ter o melhor não me faz melhor do que ninguém. Pode me trazer mais satisfação. O relógio de R$100 vê as horas do mesmo jeito que o de 100 mil. Mas se eu posso ter o de 100 mil, por que eu vou ter o de R$100? Mas todas as vezes que eu colocar ele no pulso, que eu entrar no meu carro, que custa mais de R$500 mil, que eu morar na minha casa, que custa 20, 30 milhões, isso não me faz melhor que ninguém.
pode me oferecer conforto, pode me dar condições de ter experiências que talvez outros não tenham. Mas isso é uma dádiva, é um presente de Deus, e não nos faz melhor do que ninguém. O nome disso é maturidade. Vem aí modeladas e hombridade, onde você vai poder estar se ferramentando, se aproximando das experiências que vão te servir como modelo durante um período. Lembra? Quem te ensina o Evangelho não é a mesma coisa de bicicleta, não é a mesma coisa de ler. Como disse a bispa de uma forma muito sábia, você recebe instruções para caminhar durante um período, mas depois tem que voltar de novo. Você pode ficar de pés. Quero pedir desculpa pelo tempo. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Eu quero orar agradecendo. Pai, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado pelas instruções de Tua palavra, por esse ambiente tão agradável e tão espiritual. Que essa fase tão esperada da maturidade chegue o mais rápido possível para descortinar, para que possamos aumentar um pouco a velocidade do crescimento próprio, aumentar a velocidade do bem-estar coletivo, porque não há problema nenhum no crescimento e enriquecimento individual, mas é sempre o reino, é sempre o povo, é sempre a nação, é sempre a igreja, e nós entendemos isso. Continua conosco nessa jornada, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Você pode dizer amém e aplaudir o Senhor?